A Previdência Social brasileira já passou por várias mudanças conceituais e estruturais, envolvendo o grau de cobertura, o elenco de benefícios oferecidos e a forma de financiamento do sistema. Uma análise de cada fase histórica da Previdência Social permite verificar os progressos alcançados ao longo de sua existência. Neste sentido, foram aqui reunidos os principais fatos que resumem a história da Previdência Social no Brasil. Você poderá navegar pela nossa história, bastando selecionar na linha do tempo abaixo a época desejada. Período de 1974-1992 publicado. 1 de maio de 2013, 13h49 última modificação. 28 de julho de 2015, 9h34, 1974 a Lei N. 6.036, de 1º de maio de 1974, criou o Ministério da Previdência e Assistência Social, desmembrado do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em 02 de maio de 1974, Arnaldo da Costa Prieto foi nomeado Ministro da Previdência e Assistência Social, cumulativamente. O Decreto N. 74.254, de 4 de julho de 1974, estabeleceu a estrutura básica do Ministério da Previdência e Assistência Social. Em 04 de julho de 1974, Arnaldo da Costa Prieto foi exonerado do cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. Em 4 de julho de 1974, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva foi nomeado Ministro da Previdência e Assistência Social. A Lei N. 6.118, de 9 de outubro de 1974, instituiu o Conselho de Desenvolvimento Social, como órgão de assessoramento do Presidente da República. A Lei N. 6.125, de 4 de novembro de 1974, autorizou o Poder Executivo a constituir a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social. A Lei N. 6.168, de 9 de dezembro de 1974, criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. A Lei N. 6.179, de 11 de dezembro de 1974, instituiu o amparo previdenciário para os maiores de 70 anos ou inválidos, também conhecido como renda mensal vitalícia. A Lei N. 6.195, de 19 de dezembro de 1974, estendeu a cobertura especial dos acidentes do trabalho ao trabalhador rural. 1975 O Decreto N. 75.208, de 10 de janeiro de 1975, estendeu os benefícios do Pró-Rural aos garimpeiros. O Decreto N. 75.508, de 18 de março de 1975, aprovou o regulamento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social destinado a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter social que se enquadrem nas diretrizes e prioridades da Estratégia de Desenvolvimento Social dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. A Lei N. 6.226, de 14 de julho de 1975, dispôs sobre a contagem recíproca, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço público federal e de atividade privada.
A Lei Complementar N. 26, de 11 de setembro de 1975, unificou o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e criou o Fundo de Participação, PIS/PASEP. A Lei N. 6.243, de 24 de setembro de 1975, determinou, entre outros pontos, a elaboração da consolidação das leis da Previdência Social. A Lei N. 6.260, de 6 de novembro de 1975, instituiu para os empregadores rurais e dependentes benefícios e serviços previdenciários. A Lei N. 6.269, de 24 de novembro de 1975, instituiu um sistema de assistência complementar só jogador de futebol. O Decreto N. 76.719, de 3 de dezembro de 1975, aprovou nova estrutura básica do Ministério da Previdência e Assistência Social. 1976 O Decreto N. 77.077, de 24 de janeiro de 1976, expediu a consolidação das leis da Previdência Social. O Decreto N. 77.514, de 29 de abril de 1976, regulamentou a lei que instituiu benefícios e serviços previdenciários para os empregadores rurais e seus dependentes. A Lei N. 6.367, de 19 de outubro de 1976, ampliou a cobertura previdenciária de acidente do trabalho. O Decreto N. 79.037, de 24 de dezembro de 1976, aprovou o novo regulamento do seguro de acidentes do trabalho. 1977 A Lei N. 6.430, de 7 de julho de 1977, extinguiu o serviço de assistência e seguro social dos economiários. A Lei N. 6.435, de 15 de julho de 1977, dispõe sobre previdência privada aberta e fechada, complementar. A Lei N. 6.439, de 1º de setembro de 1977, instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SINPAS, orientado, coordenado e controlado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, responsável pela proposição da política de previdência e assistência médica, farmacêutica e social, bem como pela supervisão dos órgãos que lhe são subordinados e das entidades a ele vinculadas. 1978 O Decreto N. 81.240, de 15 de janeiro de 1978, regulamentou a Lei N. 6.435/77, na parte referente à Secretaria de Previdência Complementar. 1979 O Decreto N. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, aprovou o Regulamento de Benefícios da Previdência Social. O Decreto N. 83.081, de 24 de janeiro de 1979, aprovou o Regulamento de Custeio da Previdência Social. O Decreto N. 83.266, de 12 de março de 1979, aprovou o Regulamento de Gestão Administrativa, Financeira e Patrimonial da Previdência Social.
Em 14 de março de 1979, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva é exonerado do cargo de ministro da Previdência e Assistência Social. Em 15 de março de 1979, Jair de Oliveira Soares é nomeado ministro da Previdência e Assistência Social. O Decreto N. 84.362, de 31 de dezembro de 1979, alterou a denominação das Inspetórias Gerais de Finanças dos Ministérios Civis para Secretarias de Controle Interno. 1980 A Lei N. 6.887, de 10 de dezembro de 1980, alterou a legislação de previdência social. O Decreto N. 84.406 de 21 de janeiro de 1980, criou a Coordenadoria de Assuntos Parlamentares, CAP, e a Coordenadoria de Assuntos Internacionais, SINTER. 1981 O Decreto N. 86.329, de 2 de setembro de 1981, criou, no Ministério da Previdência e Assistência, o Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária CONASP. Decreto-Lei N. 1910, de 29 de dezembro de 1981, dispôs sobre contribuições para o custeio da Previdência Social. 1982 Em 7 de maio de 1982, Jair de Oliveira Soares é exonerado do cargo de ministro da Previdência e Assistência Social. Em 10 de maio de 1982, Hélio Marcos Pena Beltrão é nomeado ministro da Previdência e Assistência Social. O Decreto N. 87.374, de 8 de julho de 1982, alterou o Regulamento de Benefícios da Previdência Social. 1983 Em 11 de novembro de 1983, Hélio Marcos Pena Beltrão foi exonerado do cargo de ministro da Previdência e Assistência Social. Em 11 de novembro de 1983, Jarbas Gonçalves Passarinho foi nomeado ministro da Previdência e Assistência Social. 1984 O Decreto N. 89.312, de 23 de janeiro de 1984, aprovou nova consolidação das leis da Previdência Social. 1985 O Decreto N. 90.817, de 17 de janeiro de 1985, alterou o Regulamento de Custeio da Previdência Social. Em 14 de março de 1985, Jarbas Gonzaga Passarinho foi exonerado do cargo de ministro da Previdência e Assistência Social. Em 15 de março de 1985, Francisco Valdir Pires de Souza foi nomeado ministro da Previdência e Assistência Social. O Decreto N. 91.439, de 16 de julho de 1985, transferiu a Central de Medicamentos, CEMI, do MPAS para o MS. 1986 Em 13 de fevereiro de 1986, Francisco Valdir Pires de Souza foi exonerado do cargo de ministro da Previdência e Assistência Social. Em 18 de fevereiro de 1986, Rafael de Almeida Magalhães foi nomeado ministro da Previdência e Assistência Social. Decreto-Lei N. 2283, de 27 de fevereiro de 1986, instituiu o seguro-desemprego e o Decreto-Lei N. 2284, de 10 de março manteve.
O Decreto N. 92.654, de 15 de maio de 1986, instituiu no Ministério da Previdência e Assistência Social grupo de trabalho para realizar estudos e propor medidas para a reestruturação das bases de financiamento da Previdência Social e para a reformulação dos planos de benefícios previdenciários. O Decreto N. 92.700, de 21 de maio de 1986, instituiu a função de ouvidor na Previdência Social. O Decreto N. 92.701, de 21 de maio de 1986, instituiu o Conselho Comunitário da Previdência Social, associação constituída por contribuintes e usuários dos serviços previdenciários ou por entidades sindicais, profissionais ou comunitárias com representatividade no meio social. O Decreto N. 92.702, de 21 de maio de 1986, criou o Conselho Superior de Previdência Social, como órgão coletivo de caráter consultivo. 1987 Em 22 de outubro de 1987, Rafael de Almeida Magalhães foi exonerado do cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. Em 27 de outubro de 1987, Renato Archer foi nomeado Ministro da Previdência e Assistência Social. 1988 Em 28 de julho de 1988, Renato Archer foi exonerado do cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. Em 29 de julho de 1988, Jader Barbalho foi nomeado Ministro da Previdência e Assistência Social. 1990 Em 14 de março de 1990, Jader Barbalho foi exonerado do cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. Em 15 de março de 1990, Antônio Rogério Magri foi nomeado Ministro da Previdência e Assistência Social. A Lei N. 8.029, de 12 de abril de 1990, extinguiu o Ministério da Previdência e Assistência Social e restabeleceu o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O Decreto N. 99.350, de 27 de junho de 1990, criou o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, mediante a fusão do IAPAS com o INPS. 1991 A Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, dispôs sobre a organização da Seguridade Social e instituiu seu novo plano de custeio. A Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991, instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social. O Decreto N. 357, de 7 de dezembro de 1991, aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A Lei Complementar N. 70, de 30 de dezembro de 1991, instituiu contribuição para financiamento da Seguridade Social, elevando a alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras, e deu outras providências. 1992 Em 19 de janeiro de 1992, Antônio Rogério Magri foi exonerado do cargo de Ministro do Trabalho e da Previdência Social. Em 20 de janeiro de 1992, Reinhold Stepanes foi nomeado Ministro do Trabalho e da Previdência Social. O Decreto N. 611,
de 21 de julho de 1992, deu nova redação ao Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. O Decreto N. 612, de 21 de julho de 1992, deu nova redação ao Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social. Em 2 de outubro de 1992, Reinhold Stepanes foi exonerado do cargo de Ministro do Trabalho e da Previdência Social. Em 15 de outubro de 1992, Antônio Brito Filho foi nomeado Ministro do Trabalho e da Previdência Social. A Lei N. 8.490, de 19 de novembro de 1992, dispôs sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Extinguiu o Ministério do Trabalho e da Previdência Social e restabeleceu o Ministério da Previdência Social, MPS. A Lei N. 8.540, de 22 de dezembro de 1992, dispôs sobre a contribuição do empregador rural para a Seguridade Social. A Lei N. 8.542, de 23 de dezembro de 1992, dispôs sobre a Política Nacional de Salários e deu outras providências.